O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus foi levado ao céu. Esta afirmação do Santo Evangelho. Depois de falar aos discípulos, ele foi levado aos céus. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a ascensão do Senhor. Talvez para nós, Padre, o que significa ascensão? Exatamente isso que acabamos de ouvir. Jesus foi levado ao céu. Jesus, declaração de que Jesus foi glorificado, de que Jesus subiu e está junto do Pai. Esta afirmação, amados irmãos e irmãs, nos leva a compreender que a ascensão não é nenhuma realidade diferente da que nós já celebramos durante todo o tempo da Páscoa. Ascensão não é diferente da ressurreição. Quando nós declaramos, professamos que nós cremos na ressurreição de Jesus, nós estamos declarando que Jesus foi glorificado pelo Pai. Jesus, ele mudou de quê? Ele mudou de presença, ou de forma, melhor dizendo, mas mudou de forma de estar presente entre nós. Significa que ele sai da história, não está mais fisicamente entre os discípulos, mas a sua forma de permanecer na história, a sua forma de permanecer no mundo entre nós é através de cada batizado, através de cada apóstolo, através de cada discípulo. Portanto, amados irmãos e irmãs, a ascensão, no fundo, resgata a dimensão missionária da nossa igreja, do nosso ser batizado. Jesus se faz presente em cada um que crer, naquele que acreditou, naquele que foi batizado. E ele nos aponta: você que acredita, você que é batizado, assim como eu fui glorificado, você também será glorificado. Significa dizer, você será salvo. E o Evangelho, ele é muito catequético nesse sentido de como nos levar a compreender esta presença de Jesus. A presença de Jesus, ela virá acompanhada de muitos sinais.
através da missão da igreja, através da missão dos apóstolos, dos discípulos. E antes disso, vale a pena destacar que Jesus coloca para nós, é bom destacar, para a gente não incorrer no erro de declarar algo que Jesus não disse, ou de querer anunciar algo que Jesus não disse, uma verdade que Jesus não deixou. Então, primeiramente, nessa fala aos discípulos, ele coloca: a missão que eu vos deixo não é uma missão restrita a um espaço, a um pequeno espaço. A missão que eu vos deixo, ela deve ser uma missão dirigida a todos. Vocês têm que sair desse espaço onde se encontram, seja Jerusalém, Galileia, Samaria. Ide pelo mundo todo. E com esta afirmação que nós celebramos a alegria de sermos hoje cristãos, de acreditar em Jesus. Porque, obedientes ao mandato de Jesus, nós recebemos a salvação. E este conteúdo, faz necessário sempre a gente afirmar, o que os discípulos anunciam. Eles não anunciam a si mesmos, eles não anunciam a própria palavra, mas eles anunciam a palavra de Jesus. O conteúdo do anúncio é o quê? O Santo Evangelho. Porque no Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, nós temos aquilo que é essencial, que o mundo precisa. Hoje nós celebramos o Dia das Comunicações Sociais. Nos remete exatamente àquilo que foi a missão de Jesus, de comunicar o quê? Comunicar o amor, comunicar a paz, comunicar a verdade. Comunicar e elevar a dignidade das pessoas. Comunicar a união, comunicar a solidariedade, tantos esforços. E aí os sinais, depois ele declara, segunda parte, coloca os sinais desta sua presença agora. Os discípulos expulsarão demônios em seu nome. E aqui, claro, a gente não precisa fazer show, fazer um show disso aqui, de expulsar demônios, fazer um espetáculo, como é que Deus age, como que as coisas acontecem de uma maneira tão espetacular. Talvez expulsar demônio significa para nós não permitir que o mal se instale, não permitir que o mal nos tire a tranquilidade, nos tire o equilíbrio ou nossa capacidade de servir. Que o mal não nos torne estéreis. Existem muitas formas de demônio. Hoje celebrava pela manhã em 2 comunidades, perguntava: aqui vocês têm expulsado o demônio? Tem alguém que expulsa o demônio? Então, uma pessoa fala: sim, padre. E nós, como batizados, amados irmãos e irmãs, que cremos em Jesus, temos que expulsar toda forma de mal. Tudo aquilo que nos impede de viver, como filhos de Deus, nos impede de viver a relação familiar, a nossa filiação, nos impede de fato sermos cidadãos, sermos irmãos solidários, de exercer a caridade. Então o demônio, ele existe, e nós não podemos compactuar com o demônio, com o mal presente na nossa vida e nem na vida dos nossos irmãos e irmãs. E ademais, os discípulos falarão novas línguas. Isso aqui é algo muito interessante. Os discípulos falarão novas línguas, consequentemente, de uma missão que ela é universal, de uma missão que é dirigida para todos. Os discípulos, eles estarão sempre abertos a
a ir aonde a palavra ainda não chegou. E assim sendo, eles entrarão em novas formas das pessoas viverem, das pessoas se relacionarem, das pessoas se amarem, das pessoas, de alguma forma, cultivarem a sua relação com o divino ou com Deus. Forma de vestir, a sua arte. Então, tudo isso vai fazer com que os discípulos aprenderão novas línguas, respeitando a singularidade de cada pessoa. Hoje nós falamos de uma missão da igreja que deve ser uma missão enculturada, não uma missão que vai lá para apagar a história, apagar os valores, os costumes das pessoas, mas a igreja que está lá para contribuir, não é para tirar, mas contribuir para que as pessoas possam conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, pode ser que elas se desenvolvam, valorize mais aquilo que seja o patrimônio que elas têm. Falar novas línguas. Talvez isso aqui supõe sempre uma dinâmica, uma atitude de diálogo. Seja a palavra que nós muito usamos hoje, a palavra diálogo, Diálogo. O mundo precisa de diálogo. Padre, o problema lá em casa é que não há diálogo. O problema com o marido, com a esposa, porque não há diálogo. O problema com os filhos, porque não há diálogo. O problema tal lá no trabalho é porque o meu patrão não conversa com a gente. O meu problema é que o funcionário não conversa com o patrão. O problema aqui da governança municipal é porque não conversa com seus cidadãos, munícipes e vice-versa. Se não conversa, se está faltando o diálogo, talvez é porque um está querendo sobrepor sobre o outro, ao outro, querendo dizer, o outro não tem nada a contribuir com a minha missão, com a minha vida. E quando nós falamos de diálogo, sempre supõe você descobrir que o outro tem algo que te enriqueça, para te enriquecer. Tem algo a contribuir. O outro tem algo de positivo, o outro tem alguma virtude. Por isso, senão, você não vai escutar, você não vai conversar com ninguém. Para que eu vou conversar? Eu já sei. Para que eu vou? Então você se fecha no seu mundo, porque você tem a sua verdade, e a sua verdade você não abre a nada. Quando Jesus vai ao encontro das pessoas, os discípulos vão ao encontro das pessoas, é com essa certeza. Ninguém é tão mal, como já dizia alguém, ninguém é tão mal que não tenha algo para contribuir. Todo ser humano tem algo para contribuir, tem algo para descobrir, tem algo para oferecer. Isso é valorizar. Quando nós aprendemos a valorizar as pessoas, queridos irmãos e irmãs, nós aprendemos de fato a dialogar, nós aprendemos a amar, nós aprendemos de fato a viver como batizados, como cristãos. E outra afirmação desses sinais: se pegarem serpente ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E aqui nessa afirmação esses sinais que Jesus coloca, tem gente que acredita, piamente, que você pode pegar em qualquer cobra, mais venenosa que ela for, se ela te morder, te picar ali, não vai te fazer mal. Você pode tomar qualquer veneno mortal que não vai te fazer mal. Isso aqui não é, talvez os fanáticos fundamentalistas tendem a fazer, não sei se eu já contei isso aqui, que nos Estados Unidos tinha um pastor fazendo show, que ele acreditava muito em Deus e que ele iria fazer ali uma cena e levou a cobra talvez mais venenosa do mundo, que
que iria picá-lo e nada iria acontecer com ele. E o que foi que aconteceu? Ele levou, fez o show, a cobra picou, horas depois ele estava morto. Porque isso é tentar a Deus, é não conhecer também a sua natureza, a sua condição humana. Quando Jesus está falando nenhum mal, né, nada lhes fará mal, não lhes fará mal algum, Jesus está falando da capacidade dos discípulos, daqueles que creem, de se refazer. O mal não ditará a última resposta. Uma realidade, uma situação que aqueles que não acreditam talvez logo desistem e morrem. Aqueles que acreditam têm sempre razões para levantar, para lutar e para vencer. Como o mal que vence, não, quer dizer, o bem que vence o mal, a vida que vence a morte. E por fim, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Da missão da igreja, né? Na missão da igreja. Hoje nós temos, a igreja tem para nós o sacramento da unção dos enfermos, que é o sacramento da cura, né? Que a igreja reza para que aquele que está doente volte à saúde, volte ao convívio, volte ao seu equilíbrio também. Então, amados irmãos e irmãs, já finalizando, a primeira leitura nos fala desse protagonismo já da igreja, desta memória bonita que os discípulos fazem de todas as palavras, de todos os ensinamentos de Jesus. E colocando agora que a sua missão, a missão da igreja não é mais ficar olhando para o alto, mas é abraçar a missão de Jesus como a sua missão, de proclamar este evangelho de salvação, de proclamar este evangelho de libertação a todos que precisam. E cabe a cada um de nós descobrir aonde é o todo mundo, né? Ide por todo mundo. Talvez todo mundo seja aquela pessoa que lá dentro de casa, da minha família, ele está isolado, ela está isolada. Todo mundo seja, né, não colocar barreira para mim ir ao encontro daquele que está precisando de carinhos, precisando de amor, precisando reencontrar consigo. Talvez na nossa igreja, na nossa comunidade, todo mundo significa ultrapassar os limites daqueles que são próximos da igreja, daqueles que já são batizados, e ir àqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, ou de alguma forma conheceu, mas de uma maneira muito limitada, e se afastaram. Talvez todo mundo seja esta realidade que nós nos encontramos. Pensar, é preciso ir ali, é preciso descobrir isso, é preciso levar, é preciso não só levar, mas é preciso me encher também, me alimentar de tantas pessoas, de tantas realidades, que alimentou a vida de Jesus, que deu ainda mais convicção para que ele pudesse permanecer fiel ao Pai. E hoje celebramos a sua glorificação. Que a glorificação de Jesus seja a certeza, amados irmãos e irmãs, que devemos amar, que devemos anunciar, que devemos fazer o bem, porque aquele que foi glorificado, ele se mostra para nós como o caminho, a verdade e a vida. Amém.